Olá, a partir de agora você acompanha, confere com a gente, não é? Mais uma edição do nosso painel regional. Sempre com você nos horários habituais, né? De segunda a sexta, 1h30 da tarde, o programa ao vivo. E também de segunda a sexta, né? Às 8 da noite, 20 horas, uma reprise, né? Dessa programação ao vivo. Nos finais de semana estamos juntos, sempre aos sábados, às 3 da tarde. Você tem também uma edição aos domingos, às 17 horas, às 5 da tarde. Personalidades da região e do Brasil continuam sempre passando aqui pelas nossas bancadas para, junto com você, debater, discutir, aprofundar, analisar, não é? Os temas, os assuntos, as pautas, não é? Do dia a dia aqui na nossa região da Baixada Santista e, claro, os temas e os assuntos importantes, não é? Os temas nacionais também. Lembrando que nessa edição, ou orientando você que nessa edição, um espaço importante para a gente abrir em relação à área da saúde e sobre um tema que já gerou muita polêmica dentro da área da medicina, que é a homeopatia. Eu apresento sempre aqui a bancada à esquerda, não é? Inicialmente com a dupla que já está se caracterizando como tradicional aqui no programa, o nosso Eduardo Filete, médico veterinário, e o nosso Uriel Vilas Boas, duas figuras antenadas com a cidade, com a região e com o país. E aqui conosco, aqui à minha direita também, o Dr. Ricardo Jaluk, médico homeopata, e também participa desta edição a companheira jornalista Ione Furukawa, a Ione antenada normalmente na nosso Facebook, né, nas telefonemas dos telespectadores, que hoje não vão acontecer porque o programa nesta edição está gravado. Bom, anunciando sempre aqui da esquerda, agradecendo ao Filete mais uma vez pela participação importante, está conosco mais uma vez, bem-vindo a bordo. Tudo bem, Filete? Boa tarde aí, o Boturão, Ricardo, Yumi, Uriel, sempre um prazer participar dessa mesa. Nesse programa de sábado, né, um programa gravado, mas que tem se caracterizado por um programa de grande audiência, porque eu saio na rua e as pessoas comentam, puxa, foi aquela nutróloga, foi aquele médico, você tem o telefone dele e tal. Então a gente vê, Boturão, pela rua, que o programa, também um programa numa mesa que geralmente debate política, quando fala de saúde, problemas assim, mais light, digamos assim, do que um problema de política, né, políticas públicas, mas que também não deixa de ser um problema de política pública, mas quando a gente fala de saúde, realmente dá uma boa audiência e a gente fica muito contente. Sem dúvida nenhuma, as pessoas se interessam muito, são assuntos que pegam de perto aí o telespectador, né? Tudo bem, Uriel Vilas Boas? Tudo bem, doutorão. Fico muito satisfeito de participar aqui na mesa com o doutor Ricardo. O nosso outro doutor aqui, dos animaizinhos que fazem a alegria da vida da gente, a Ione, é uma satisfação muito grande. E, por certo, o tema abordado hoje, eu, pelo menos, tenho muita curiosidade em relação à homeopatia. Muito bem. Doutor Ricardo Jaluk, experiente médico já na área há muitos anos, né? Nessa questão da homeopatia, uma especialidade aí que gerou muita polêmica, muita discussão, muito debate, pouca aceitação num determinado momento por uma ala forte aí da medicina, mas que devagarinho foi se enraizando aí no dia a dia, né? Tudo bem? Prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, o Uriel, o Filete, o Doutorão, o Ione. Uma grande satisfação poder estar aqui, esclarecendo as dúvidas, interagindo aqui nesse programa aí que tem uma penetração muito boa na cidade. Obrigado, doutor Jaluk, que está conosco. E Ione Furukawa não está acompanhando ao vivo, não é? Ou em tempo real, as questões que vêm aí pela internet, pelo telefone, mas a produção criou aí algumas questões importantes para a gente debater e discutir aqui na mesa também, né, Ione? Tudo bem? Com certeza. Boa tarde, Boturão, boa tarde, Uriel, boa tarde, Filete, boa tarde, doutor Jaluk, e uma boa tarde especial para você aí de casa que está nos acompanhando. Perfeito. Bom, eu disse, né, houve um tempo em que a homeopatia era muito contestada pelos alopatas, né, e eram uma maioria absoluta, né. Os homeopatas tiveram muita dificuldade, sofreram muito, né, e persistiram, e hoje a homeopatia está aí enraizada dentro da área da medicina. A aceitação hoje é muito maior, né, doutor? O que a gente percebe é isso, né? À medida que os anos vão se passando, muito mais adeptos vão se convertendo, as pessoas vão conhecendo mais a homeopatia e a aceitação, sem dúvida, é muito maior. Não só por parte de pacientes, como também por parte da classe médica, dos colegas, que muitos se tratam com homeopatia, tratam sua família, seus filhos, né? Então a homeopatia ela vem ganhando seu espaço e é natural que isso aconteça.
porque trata-se de uma medicina, de um ramo da medicina que tenta buscar e resgatar as verdadeiras origens da medicina. O primeiro médico que enunciou o princípio da homeopatia foi Hipócrates, o pai da medicina. Quando nós fazemos lá nos idos de 2.500 anos antes atrás, de Cristo. né? Alguns anos antes de Cristo. Né? Exatamente. Uns séculos antes de Cristo. Sem dúvida. E quando nós fazemos o juramento, nós fazemos o juramento de Hipócrates, é o pai da medicina. Ele enunciou similia similibus curentur, ou seja, o semelhante curando o semelhante. Esses princípios, eles ao longo dos séculos foram se perdendo, se desvirtuando, e há 200 anos atrás um médico alemão resgatou esses princípios e hoje nós temos aí a homeopatia com plena aceitação. Países como a Alemanha, por exemplo, estão na vanguarda, né, em pesquisas. E eu sou muito suspeito para falar da homeopatia porque eu sou um apaixonado pela homeopatia. A gente podia colocar, esses princípios foram se perdendo, por que motivos poderíamos a gente citar aqui, né? Homeopatia disputando contra o mercado de drogas, por exemplo, coisas desse tipo. Sim. Isso já é mais recente. Né? Isso é mais recente, mas esses princípios ao longo dos séculos, né, a medicina teve várias linhas, né, de atuações, né? E a homeopatia, durante esse tempo, ficou meio que esquecida, né? Eu não saberia dizer exatamente os motivos históricos, né, que levaram a isso, mas por se tratar de princípios simples e ao mesmo tempo complexos, né, talvez o entendimento de que algumas gotinhas ou uns globos de açúcar pudesse fazer uma transformação na saúde e no emocional e psíquico de uma pessoa, talvez esse entendimento fosse um pouco dificultoso, como ainda é hoje em dia, né? Pela maioria das pessoas. Muito bom. Filete, Uriel, à vontade aí com o nosso doutor Ricardo Jaluk. Eu gostaria de perguntar, doutor Ricardo, que as pessoas, logicamente, como o doutor falou muito bem, a homeopatia teve uma fase que começou com tudo, depois caiu um descrédito pela própria classe médica, às vezes, depois hoje até os médicos mesmos orientam seus familiares, seus amigos a tratar com homeopatia e tal. A gente sabe que ser homeopata não é fácil, né? Porque a gente deve pegar muito caso crônico. Eu também uso alguma coisa na medicina veterinária, então aquilo que não cura com ninguém, a pessoa às vezes quer tratar com homeopatia. Então eu queria aqui no começo do programa que você enumerasse, né, os casos que você atende mais, assim, são processos alérgicos, problemas neurológicos, enfim, o que procura mais homeopata para que a gente pudesse dar andamento no programa, assim, com as dúvidas, né? Sem dúvida. Bom, quando se trata de crianças, duas coisas, assim, óbvio, né, chamam muita atenção, são as alergias nas crianças, né? Hoje em dia, as crianças, enfim, o meio ambiente é muito hostil, né? E as crianças têm como uma defesa poder se defender com secreções, com reações, e essas reações muitas vezes são além da conta, então nós chamamos de alergia, né? Uma sensibilidade, e a outra coisa seria a parte imunológica, né? Então, quando as crianças me procuram, é ou alergia ou parte imunológica predominantemente. E com relação aos adultos, apesar da homeopatia tratar todo tipo de doenças agudas e crônicas, mas a grande parcela dos adultos procuram devido a problemas emocionais e psíquicos. Hoje em dia as pessoas estão extremamente ansiosas, depressivas, angustiadas, amedrontadas, e a homeopatia ela se encaixa perfeitamente nesse perfil. O que acontece? O mundo anda difícil para todo mundo, é isso? O mundo tão competitivo aí que a gente vê, está estressando todo mundo, é o que a gente mais ouve, né, doutor? Pois é, hoje em dia a luta pela sobrevivência está complicado, né? E as pessoas sofrem essa pressão e a maioria não consegue, né, reagir de uma maneira saudável, não consegue ter ferramentas e maneiras de extravasar e transformar todas essas pressões. E a homeopatia ajuda muito, né? Ajuda muito. Muito bem. Diga, Uriel. Doutor, uma curiosidade.
antigamente, vou falar mesmo assim antigamente, para dar um tempo bastante, o paciente, as pessoas adoentadas, procuravam os clínicos gerais. Esse fazia o exame e dizia assim, não, você vai procurar tal especialidade. O tempo passou, não sei se é tecnologia, não sei o que significado, mas há uma tendência hoje do ser humano, quando tem algum problema de saúde, ele já procura na listinha, né? Estou com dor de cabeça, vou procurar um neuro. Eu estou com doendo aqui e assim por diante. A homeopatia, no caso, tem alguma especialidade? Existem até homeopatas, especialistas. Bom, a homeopatia em si já é uma especialidade. Como no meu caso, eu tenho meu registro, a minha especialidade em homeopatia é registrado no Conselho Federal de Medicina. Mas existem até homeopatas especialistas em alguma outra área específica, sem dúvida, mas não é. A maioria dos homeopatas, basicamente, são clínicos gerais. E a homeopatia vem resgatar a clínica geral, porque a abordagem do homeopata ela é ampla, né? Então, o homeopata ele resgata aquela figura do clínico geral que nós conhecíamos, né? Que era a primeira opção quando alguém adoentava, e aí o clínico geral dava as orientações, os andamentos para determinada especialidade que se fizesse necessário. Mas o homeopata, ele vem resgatar essa figura do clínico. E no caso, o senhor mencionou aí, quando é uma criança, a homeopatia atende a partir de que idade e até que idade a gente poderia considerar como tal? A homeopatia, ela tem indicação já na gravidez, né? A gente já trata a mãe, já tratamos direto ou indiretamente o bebezinho, mas ela tem indicação já nos primeiros dias de vida. O homeopata pode, juntamente com o pediatra, fazer o acompanhamento daquele bebezinho, que já começa a apresentar os seus problemas de cólicas, as suas agitações noturnas, né? Aquela criança que não consegue dormir à noite, que os pais ficam desesperados. A gente vê os pais com olheiras no consultório, totalmente estressados, né? Por conta daquele bebezinho que não consegue dormir, ou então dorme numa hora em que... troca a noite pelo dia. Exatamente, troca a noite pelo dia. Então a homeopatia já começa aí, ela já começa já nos primeiros dias de vida. Com aquela criança que apresenta qualquer tipo de inflamação ou infecção, ela está muito bem indicada logo no início. Muito bem. Ione, com perguntas e questões aí produzidas pela nossa equipe, não é, Ione? Exatamente. Sobre os medicamentos, eles são específicos para cada pessoa, para cada tipo? Do que são feitos esses medicamentos e se tem alguma contraindicação? Muito bem. Os medicamentos homeopáticos, eles podem ser retirados dos 3 reinos da natureza: mineral, vegetal e animal. Ou seja, qualquer substância, qualquer planta, qualquer mineral pode se transformar em medicamento homeopático, mesmo que seja um veneno ou uma substância tóxica, desde que haja uma semelhança entre aquele quadro toxicológico que aquela planta, aquele mineral causa no ser humano. A gente encontra, então, uma semelhança da doença que a pessoa apresenta, com os sinais e sintomas, relacionamos com aquela planta ou aquele mineral. Cada medicamento, existem milhares e milhares de sintomas físicos, emocionais e psíquicos. Então, cabe ao médico homeopata encontrar uma semelhança entre aquela pessoa que apresenta aqueles sintomas com o remédio que ele está elegendo para ser o medicamento daquele indivíduo. Então, o que acontece? Qualquer coisa pode se transformar em medicamento homeopático, desde que haja uma semelhança. E não é medicina natural. Por quê? Medicina natural, nós tiramos uma planta, transformamos num chá, ou maceramos aquilo, se transforma em cápsulas, uma raiz, enfim, usamos in natura. A homeopatia, não. Aquele veneno, aquela substância tóxica ou não, ela se transforma em medicação homeopática. Existe todo um processo de manipulação, por isso que a farmácia,
é extremamente importante, tem que ser uma farmácia fidedigna, para que realmente nós estejamos lidando com um produto que funcione. Então existe, a diferença entre medicina natural é que a homeopatia ela se transforma, o remédio se transforma em medicamento. Isso é importante a gente frisar aqui, né? Com relação ao emprego dos medicamentos, teoricamente nós podemos encontrar uma similitude de qualquer doença com os medicamentos homeopáticos já descritos, que são 3.000 medicamentos. Em realidade, nós não vamos medicar aquela doença específica, mas nós vamos medicar o paciente. Né? Então, eu vou dar um exemplo. A mesma enxaqueca em 500 pessoas, teoricamente pode ser tratada de 500 maneiras diferentes, com 500 medicamentos diferentes. Por quê? Porque o remédio que eu estou empregando, necessariamente não é para aquela enxaqueca, mas é para aquela enxaqueca e para o paciente como um todo, com uma semelhança física, emocional e psíquica. Então, cada paciente tem um remédio diferente, mesmo que apresentem um determinado sintoma único para todos, mas nós vamos tratar o todo. Então, nós chamamos isso de medicamento de fundo, é o simílimum, é o semelhante daquela pessoa. Tem aquela base da medicina que o ser humano ele é interligado, né? Uma dor em determinada parte do organismo pode significar um problema que está localizado numa outra, que não é uma reação em cadeia, enfim, o organismo do ser humano é um todo. E para isso tem sempre um papo grande, né, longo, inicial entre o profissional, o médico homeopata e o paciente, né? É importante... Coisa que a gente não vê no dia a dia, né, dos atendimentos. Sem dúvida. A abordagem do médico homeopata deveria ser a abordagem de qualquer médico, né, porque a gente aprende na faculdade que uma anamnese, ou seja, uma boa consulta, ela leva no mínimo 60 minutos, 1h30, muitas vezes mais, né, para a gente poder fazer uma abordagem completa, dar uma orientação segura para aquele paciente. E o homeopata, aquele que faz a homeopatia do jeito que tem que fazer, ele tem essa abordagem, uma abordagem mais longa, uma abordagem mais profunda. O homeopata tem que conhecer o paciente, tem que conhecer a sua problemática, as suas angústias, as suas ansiedades, os seus medos, os seus problemas existenciais, tem que ir a fundo nos sintomas. Muitas vezes, um sintoma que o paciente refere que irrelevante para a maioria dos colegas, aquele sintoma para nós homeopatas tem muito significado. Uma dor que, por exemplo, acontece mais do lado direito do que do lado esquerdo, para nós é muito relevante, a lateralidade daquele paciente. Tem pacientes que tudo acontece mais do lado esquerdo, tem outros que tudo acontece mais do lado direito. Isso para nós é importante. Então, são sintomas, é importante o homeopata conhecer aquele paciente para que possa dar o medicamento adequado, né, para que possa dar o simílimo, o semelhante. E o que faz esse remédio? Ele vai despertar uma reação de cura naquele organismo. É muito simples o raciocínio. A pessoa adoece porque ocorreu um desequilíbrio, que a muito grosso modo nós chamamos de desequilíbrio daquela energia vital daquela pessoa. E o medicamento homeopático, ele restabelece esse equilíbrio e tudo tende a começar a melhorar. Então a homeopatia ela vai tratar o todo. Né? E se uma parte melhora é porque está havendo uma melhora global. Isso é muito importante. Quando a pessoa toma um medicamento de fundo, que é o simílimo, não há possibilidade de ocorrer uma melhora isolada. Então é importante que o próprio paciente se observe, assim como as pessoas que convivem com aquela pessoa também façam as suas observações para que a gente tenha os parâmetros de avaliação. E o primeiro contato entre o paciente e o profissional da homeopatia? Deve ser talvez o mais importante de todos, né? As pessoas normalmente se abrem, dizem aquilo realmente que sentem, os problemas que vêm carregando aí, ou é preciso um esforço meio que a força ali para tirar as informações mais importantes. A gente vai deixar isso para daqui a pouquinho, né? Contando com as participações aqui do Uriel, do Filete e da Ione. E lembrando que os 120 mil cartões de boas festas do evento Ilumina Santos 2014, do Fundo Social de Solidariedade
aqui de Santos já estão à venda em 24 locais que incluem a sede do órgão, também as instituições beneficentes participantes. Os endereços você pode adquirir através do site oficial da Prefeitura de Santos, www.santos.sp.gov.br. E esses cartões também podem ser adquiridos nas Sociedades de Melhoramentos, uma parceria do Fundo Social com o Conselho Municipal de Entidades de Bairros. O break e a gente volta já já. Você mata os outros também, né? Estamos de volta, né? Este é o segundo bloco aqui desta edição do Painel Regional, que abre um importante espaço para dar saúde, especialmente para a homeopatia dentro da medicina. A gente está aqui conversando e recebendo sempre com prazer aqui à minha esquerda o Eduardo Filetti e o Uriel Vilas Boas. E aqui à bancada da direita, o nosso convidado especial, Dr. Ricardo Jaluk, especialista, né? Médico especialista em homeopatia, e a Ione Furukawa, mais uma vez participando e colaborando nesta edição do Painel Regional. Programa gravado, esta edição está gravada, não dá para você participar pelo telefone ou pelas redes sociais, mas com certeza está acompanhando uma série de informações importantes sobre a homeopatia. Eu fechei o bloco anterior, né, Ricardo, falando e perguntando, questionando sobre o primeiro contato, né, do médico com o seu paciente, né? A dificuldade que algumas pessoas têm para se abrir, né? E claro que evidentemente o médico tarimbado já como você é, tem alguns caminhos a seguir, vai percebendo aí qual é os caminhos, né, mais fáceis para chegar onde você pretende, né? Você falava para a gente aqui sobre as melhores consultas, né, que acontecem, né? Conta para a gente aí. Então, eu estava comentando no intervalo aqui, com relação à última colocação que o Boturão fez, que uma boa consulta, né, se o paciente chorar, realmente é uma boa consulta, né, eu considero. Ou seja, o paciente tem que se abrir, tem que confiar no médico, tem que se sentir à vontade, né, ele tem que sentir que o médico tem boa vontade para ouvi-lo, né? Isso é importante. E o grande segredo de uma boa consulta homeopática é fazer com que o paciente realmente confie e fique à vontade em falar dos seus problemas, da sua problemática. Uma coisa que é muito interessante, muitas pessoas, quando chegam a primeira vez no consultório, dizem, olha, eu vim aqui, mas eu não acredito na homeopatia, eu vim aqui porque a minha esposa me mandou, né? Enfim. Esses pacientes, muitas vezes, são as melhores consultas, são os que mais se abrem, né? Então, é importante que a gente consiga encontrar esses caminhos, né, para que a gente consiga obter essa confidencialidade do paciente, para que a gente consiga estabelecer esse contato, senão a consulta ela pode não ter um sucesso que deveria, né? Filetti, Uriel, pois não? Ô, Ricardo, essa questão do medicamento de fundo, né, uma questão que tinha um professor meu na graduação, não na graduação, que ele falava 50% de uma consulta de veterinária que não tem, você tem que resolver na anamnese, no cliente passa para você, porque o animal não fala, se o cliente também, então existe uma dificuldade em casos, principalmente neurológicos, né, quando o cliente deixa o cachorro com um funcionário, o cachorro é largado, fica mais difícil, porque você pergunta para ele se o cachorro fica uivando, ele não sabe. Você pergunta para ele se o cachorro fica rodando em círculo, ele não sabe. É mais fácil perguntar para o cachorro, né? Mas o cachorro não fala muitas vezes, né? Quer dizer, muitas vezes? Na maioria das vezes não fala, né? Tem uns que o dono diz que fala, mas a gente não consegue. Então, de uma certa maneira, a dificuldade, a anamnese é muito importante para você realmente descobrir. E queria saber a sua opinião, para pôr um pouco de fogo, nesses remédios que vendem, por exemplo, homeopatia, para infecção intestinal, homeopatia para prisão de ventre, para dor de cabeça e tal. Já que a gente sabe que existem 30 remédios, você pega lá um compêndio, você pega 30 remédios para vamos supor, para diarreia, Sim. mais 30 para dor de cabeça, mais 100 que combinam com os dois. Então, como que você consegue, de uma certa maneira, estipular que um remédio de homeopatia, ele serve para uma coisa se você não fez essa anamnese completa. Então, seria uma homeopatia que vira alopatia. Então, não funciona dessa maneira. Então, qual a sua opinião para esses remédios, que tem muito na veterinária hoje em dia também, homeopatia para não sei o que, tal, mas que você não fez essa anamnese,
que você não teve esses 60 minutos, 70 minutos para explorar, para entender o cliente, entrar na alma do cliente e tal. O que você comenta dessas homeopatias que vendem já estereotipadas, que é para uma coisa ou para outra? Bom, segundo o que a gente entende, né, segundo o que eu estudei, segundo o que acontece? Quando a gente mistura mais do que um medicamento numa mesma fórmula, deixa de ser medicamentos homeopáticos. Porque a homeopatia, ela trata através da semelhança, certo? E cada remédio tem a sua peculiaridade, tem as suas características. Quando eu misturo 2 medicamentos juntos, essas características se mesclam de uma maneira tal que que não é a somatória das duas, mas é uma terceira característica que a gente não sabe qual é. É a mesma coisa que mistura 2 ondas, duas ondas que se sobrepõem, dá uma terceira onda, porque nós estamos lidando com energia, com padrão vibratório, né? Então, primeiro, os complexos ditos homeopáticos não são homeopáticos. Quando você tem uma fórmula que tem vários remédios juntos, não é homeopatia. A homeopatia, ela tem 4 leis e esses complexos, eles infringem a 3 dessas 4 leis. Então, descaracterizam, deixam de ser homeopatia. Porém, na grande maioria das vezes, eles funcionam muito bem, têm as suas indicações. Eu mesmo, muitas vezes, já até indiquei complexos e formulei alguns complexos. Mas, necessariamente, isso não é homeopatia. Agora, é importante, sim, a gente conhecer aquele paciente para poder dar o remédio certo, sempre dar o remédio de fundo, que é aquele remédio que básico. E a pessoa estando já medicada com remédio de fundo, qualquer outro medicamento que você dê, direcionado a uma dor ou algum sintoma mais localizado, ele vai agir muito melhor. Por quê? Porque o paciente já tomou, já tem o seu remédio de fundo, ele já está equilibrado. Agora, existem sim remédios que a gente dá em casos agudos, num caso de uma coisa mais localizada, existem sim. Geralmente nós lidamos com potências mais baixas, visando mais o lado orgânico daquele paciente. Em algum caso você usa alopatia, por exemplo, vamos supor, uma criança tem febre, por exemplo, aí você acha que, por exemplo, o remédio de fundo vai demorar para agir, você pode receitar uma dipirona, ou não é comum isso, ou ocorre em alguns casos? Não, também? a dipirona é um dos medicamentos que nós abrimos mãos para aliviar o sintoma daquela criança ou daquele paciente que tem aquele mal-estar inerente à febre. Com febre a pessoa se alimenta muito mal, perde a fome, tem uma prostração muito grande, os pais ficam extremamente preocupados. Então a gente abre sim a mão da dipirona, porém, assim, muito bem indicado, né, e com muita orientação. Por quê? Porque para cada grau que aumenta a temperatura, nós multiplicamos 10, 20 vezes a capacidade de luta antígeno-anticorpo. Então, 2 graus a mais, nós temos quase 400 vezes mais capacidade de luta. Né? De 100 a 400 vezes mais capacidade de luta. Então, é importante a gente deixar aquela febre o máximo que puder. Ah, mas até quanto que eu posso deixar a criança com febre? Não existe isso. A temperatura que quebra a proteína do cérebro é acima de 58 graus. Então a criança não tem problema de ter uma febre alta e teve uma lesão cerebral, isso não existe. Ah, mas a febre pode dar convulsão. Nenhuma febre causa convulsão. A febre ela pode desencadear uma convulsão se a criança for epilética, se a criança tiver uma propensão para isso, um foco irritativo, aí sim. Uma desidratação. 37,5 já desencadeia a convulsão, não precisa chegar a 40 graus. Desculpa. Desidratação. O que tem? Uma febre não pode causar? Sim, uma febre prolongada. Pode, né, causar uma desidratação. Pode desidratar a criança, mas aí nós vamos estar acompanhando aquela criança, certificado de que ela está sendo hidratada. O parâmetro para a gente dar uma dipirona, por exemplo, não é a altura da febre, e sim o estado geral daquela criança. Muitas vezes a criança está com 39 graus, 38,5, está brincando, está se alimentando, né? Está com um estado geral bom. E muitas vezes não precisa nem estar com febre e a criança está prostrada, a pessoa está prostrada. Aí sim nós vamos dar uma medicação para ela. Agora, eu vou fazer aqui um adendo, viu? Para não esquecer de fazer isso, que isso é muito importante. Paracetamol, tá? Paracetamol, ele é
absolutamente contraindicado nos casos de dengue. Eu estou falando aqui com todas as letras, tá? Para que isso fique bem claro, para que as pessoas possam se conscientizar, já que o governo federal não veio a público alertar a população. Num primeiro momento, apoiaram até a campanha da dengue, patrocinada aí por um dos fabricantes do paracetamol. Depois viram que o erro disso e proibiram qualquer tipo de campanha associada ao paracetamol, campanha da dengue. Porém, não vieram a público alertar a população, porque a grande maioria das pessoas, quando tem suspeita de dengue, ou quando estão com dengue, começam a se encher de comprimidos de paracetamol. É um perigo para o fígado, e qualquer doença que cause com lesões ou disfunções hepáticas, como é o caso da dengue, ela é absolutamente contraindicado o uso do paracetamol na dengue. Então eu gostaria que ficasse bem claro isso. É um alerta importante, sem dúvida nenhuma. Legal. Qual a relação entre o médico homeopata e os demais médicos? Há conflito ou um homeopata pode indicar um especialista em determinada área, ou vice-versa, o especialista indicar um homeopata? Sem dúvida, é uma estrada de duas mãos, mas o homeopata, eu vou citar o meu caso, né? Eu indico muito os especialistas, né? Encaminho muito. É importante que aquele paciente tenha um acompanhamento e avaliação dos colegas especialistas naquela área, né? Que procedam os exames necessários naquela área, né? É muito importante. O homeopata tem a obrigação, né? Tem que ter o bom senso, a obrigação de indicar os especialistas. Isso é fundamental. Assim como também muitos especialistas e muitos colegas me indicam também. Então nós poderíamos caracterizar... Já houve um momento diferente, eu falei aqui no começo do programa, né? Eu perguntei Bem diferente nisso, né? Poderíamos caracterizar, no caso, então, o homeopata como um clínico geral? E quando eu falo clínico geral, estou falando da criança quando está prestes a nascer, até o velhinho lá, bem velhinho. Eu vou citar o meu exemplo aqui. Olha, eu já tratei de bisavô, de avô, de pai, de mãe, de neto, de família inteira, entendeu? Gerações inteiras. Aliás, as crianças que se trataram comigo cresceram, os bebezinhos cresceram, casaram, tiveram seus filhos e se tratam comigo. Então, de certa maneira, a gente resgata aquele médico de família, aquele clínico geral, aquele amigo que está ali à disposição para uma orientação, né? Esse deveria ser realmente o papel de um médico na sociedade. Pois não, Ione Furukawa, fique à vontade. Gostaria de saber, doutor, se há alguma restrição para as pessoas mudarem da medicina normal, né, para a homeopatia. Tem algum risco? Pode fazer isso do nada? Como que funciona essa transição? Depende do tipo de doença que a pessoa apresente, depende do tipo de gravidade, né? Mas assim, em qualquer caso, a homeopatia sempre ela tem uma indicação. Mesmo que aquele paciente não consiga largar totalmente os medicamentos alopáticos que tome. No caso de uma doença crônica, né, uma doença em que o paciente realmente dependa de medicações devido a uma lesão já instalada. Agora, a transição, ela passa pelo bom senso do homeopata, do clínico geral homeopata, que deve proceder isso de uma maneira muito bem clara, com muito bom senso, né, para que o tratamento tenha um bom andamento. Perfeito. Bom, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do segundo bloco, né? E aqui na pauta aqui os 4 princípios da homeopatia, né? O Gianluca já falou algumas teses aqui, alguns princípios importantes, mas tem 4 princípios fixos da homeopatia? Tem 4 princípios. Quais são? O remédio ele tem que ser um remédio, tem que haver uma semelhança entre aquele remédio e a pessoa. A gente é o semelhante. Então, todo remédio tem que ter uma semelhança, certo? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que o remédio tem que ser único. Se eu der 2 remédios ao mesmo tempo, misturar 2 remédios, deixa de ser medicamento homeopático, certo? Um outro princípio que é muito importante é que toda experiência realizada
é sempre em ser humano e nunca em animais, porque o ser humano consegue relatar os sintomas que ele apresenta, consegue... Então, esse é o terceiro princípio da homeopatia. E o quarto princípio, deixa eu ver, eu citei o princípio da semelhança, o princípio do remédio único, experiência no ser humano. A experiência no ser humano e doses infinitesimais, ou seja, é isso que diferencia a homeopatia da medicina natural. Doses infinitesimais. Infinitesimais. Nós temos várias escalas de diluição, a mais famosa é a escala de Hahnemann, que é um médico alemão que ressuscitou os princípios da homeopatia. Então a primeira CH, eu diluí de 1 gota para 100 gotas de água, daquela substância, daquele veneno que vai se transformar em remédio homeopático. A 2CH, eu diluí 1 gota da 1CH para mais 100 gotas, ou seja, 1 para 10 mil. A 3CH, a diluição é de 1 para 1 milhão. A 4CH, 1 para 100 milhões, e assim por diante. Então tem que haver o princípio das doses infinitesimais. Agora, só para a gente poder abrir para uma próxima discussão, no próximo bloco, quando eu chego na 12CH, olha só que coisa interessante, eu diluí tanto aquela substância que eu não vou mais encontrar nenhuma molécula daquela substância. São 24 zeros de diluição, é um número astronômico, ultrapassa aquele número que a gente aprende ali no ensino médio, a molécula grama, a molécula de Avogadro, 10 a menos 23, são 24 zeros de diluição. Se eu rastrear com microscópio eletrônico, eu não encontro mais molécula. Eu estou lidando com frequência vibratória, comprimento de onda. E isso hoje está sendo muito provado e comprovado pela medicina, pela física quântica. Milhares e milhares de trabalhos hoje comprovam como age a homeopatia, aonde age, através da física quântica e não da química. A química não consegue comprovar a homeopatia. Muito bem. Assunto interessante para a gente seguir daqui a pouquinho, no retorno do painel regional. No intervalo, a gente volta já já. Terceiro e último bloco desta edição do painel regional, abrindo espaço para medicina, especialmente para homeopatia. Aqui o Eduardo Filete e o Uriel Vilas Boas, mais uma vez, participando e colaborando com a gente. O nosso convidado aqui à minha direita, o doutor Ricardo Jaluc, especialista em medicina homeopática, ou na homeopatia, dentro da medicina. E, mais uma vez, participando também, claro, conosco, a Ione Furukawa. Programa gravado, você não participa pelo telefone, nem pelas redes sociais, mas depois, claro, acompanha pelo YouTube. Depois que o programa estiver encerrado, você revê os trechos mais interessantes ou, se preferir, o programa por inteiro. Ricardo, para quem largou aí o tratamento homeopático uma vez ou duas vezes, enfim, a reclamação era sempre a mesma, a questão da, não, tem que ter uma disciplina de Jó para fazer essa coisa e tal, as 3 bolinhas no determinado horário, não sei o quê, ou as 3 gotinhas, enfim, não sei o quê, e eu não conseguia, e cansei de ouvir relatos assim, Ainda funciona assim a medicina homeopática? Então, Boturão, dentro da homeopatia existem várias linhas, Existem aquelas linhas que também não são homeopatas, Mas assim, dentro dos homeopatas existem várias linhas. Agora, só para exemplificar para você, por exemplo, normalmente um tratamento que a pessoa faz comigo, por exemplo, inicialmente são 5 dias de medicamento, pela manhã e à noite. 5 dias? Por 5 dias. Aí nós passamos 2 semanas, tomamos mais 3 dias de do mesmo medicamento, numa dosagem um pouquinho mais alta, certo? Então o tratamento é extremamente simples, fácil, são 2 vezes ao dia por poucos dias. Poxa, mas então o que é isso? É milagre? É mágica? Não. O remédio homeopático ele vai dar um estímulo para que aquele organismo se recomponha. Por algum motivo, os mecanismos de cura daquele doente, daquela pessoa, estão imobilizados. E a homeopatia vai fazer o quê? Vai dar um comando, vai dar um estímulo para que haja um despertar dos mecanismos de cura, de autocura daquele organismo.
Então, a homeopatia, ela não violenta aquele organismo, ela não é tirana no sentido, tem que ser, não força nada. A homeopatia, ela dá um estímulo sutil para que o organismo consiga encontrar o seu equilíbrio, a sua homeostase, o seu ponto de equilíbrio. Aliás, sabe quanto tempo leva o remédio homeopático para agir? No organismo? É. Não. 10 a menos 11 segundos, ou seja, por volta de 1 trilionésimo de segundos. Você tomou, está funcionando. Encostou o remédio na boca, ele já deu um estímulo vibratório. É interessante, nós estamos lidando com energia, com frequência vibratória. Aliás, só para exemplificar isso, na década de 80 teve uma discussão se lá na França, que foi o cenário, se a homeopatia, se a água tinha ou não memória. Nossa, mas a polêmica foi tão grande, por quê? Porque se comprovasse que a água tinha memória, seria, na época, um fator que corroboraria a tese e a teoria da homeopatia. Bom, no meio dessa discussão, na década de 80, lá na França, um médico, um físico, Stevenson, ele, Prêmio Nobel da Física, ele fez uma publicação na Nature, lá na Science, que é uma revista de peso científica, e ele disse simplesmente o seguinte, que ele conseguia mandar um remédio homeopático através de um e-mail. Como assim, através de um e-mail? Você manda a receita através do e-mail? Não. Você pode mandar até a receita, mas você vai mandar o remédio homeopático através do e-mail. Então, o que seria, assim, em poucas palavras? Digamos que esse remédio aqui, que isso seja um medicamento homeopático, a Nus vomica na 30CH. É uma planta que foi diluída 30 vezes de 1 para 100, certo? Então eu tenho o meu computadorzinho aqui, com um aparelhinho, com um fiozinho de cobre, que mede a frequência vibratória da Nus vomica 30CH. Faz uma leitura. Todo remédio tem uma assinatura eletrônica. A Alemanha muito bem comprova isso e no mundo inteiro os trabalhos comprovam isso. Existem até tabelas para isso. Então eu leio aquela frequência vibratória pelo aparelhinho, mando aquela leitura digital para qualquer outro computador que tenha o mesmo aparelho, que recebe aquela informação, e esse aparelho com um fiozinho de cobre num copo d'água em qualquer computador, dá uma descarga eletromagnética na água, e aquela água se transforma na Nus vomica 30CH. Isso quem falou foi o Prêmio Nobel da Física na década de 80, na sua publicação. Então, eu citei isso para a gente ilustrar o caráter que é a homeopatia, a vanguarda que ela se encontra. Samuel Hahnemann, que foi quem ressuscitou os princípios da homeopatia, o médico alemão, na época ele disse que a homeopatia ela estava muito além do seu tempo. E essa frase, que tem mais de 200 anos, ela ainda está absolutamente atualizada. A homeopatia ainda está além do nosso tempo. Porque só agora a física quântica está conseguindo entender como funciona. Que funciona nós já sabemos há muito tempo. Agora, o fato de não entendermos o seu funcionamento não anula a homeopatia. O AS ele era usado há mais de um século, já era usado há muito tempo e não se sabia como ele agia, o ácido acetil salicílico. Há 30, 40 anos atrás se comprovou a sua ação na dor, se entendeu como ele agia, certo? E, no entanto, ele já era usado há muito tempo e isso não invalidava o seu uso. Sabia que a pessoa tomava o AS e ficava sem a dor. Assim é a homeopatia. Você toma um remédio, no dia seguinte você está melhor. O fato de, na época, não se entender, isso jamais pode ser motivo para se anular ou negar o fato. O verdadeiro cientista, ele tem que buscar a explicação do fenômeno. Agora, a verdadeira comprovação da homeopatia é clínica. Ou seja, se você tem um sintoma, você toma um remédio, você melhorou, alguma coisa aconteceu. Só que esse alguma coisa aconteceu, hoje já se explica através da ciência. Eu queria perguntar para você, mas vou deixar o Filete e o Uriel aqui. Vou passar na frente do Filé, porque me chamou a atenção um detalhe. Quando se vai
tanto na área pública como na área particular também se encontra isso, o médico não dá a atenção como a gente gostaria de chorar, né? Não chorar, como você falou na área de homeopatia, mas reclamar. Na rede pública chora por outro motivo. Né? Colocar todo o problema. O médico, ele está ali atendendo rapidamente e já vai dar a receita e você já sai para comprar. Às vezes ele mesmo já tem um remédio disponível, entrega para o paciente e o paciente sai ali na dúvida se aquilo foi a solução do seu problema. No caso da homeopatia, se falou aí que o tempo de consulta pode chegar a 1 hora, 2. Existe a homeopatia no serviço público? Existe. Existem sim, inúmeras prefeituras, inclusive aqui em Santos, ela existe também, né? Não sei se agora, atualmente, quem são os profissionais atuantes, como é que ela está funcionando, porque eu estou um pouco distante dessa área administrativa. Mas eu mesmo, na época, cheguei a atender na própria prefeitura, lá na Santa Casa, que a prefeitura tinha um programa nesse sentido, isso há uns 15 ou 20 anos atrás, talvez até mais. Mas existem sim, são iniciativas de prefeituras, né, que introduzem o serviço da homeopatia no seu, enfim, na assistência ao público. Agora, existem todo tipo de profissionais, inclusive aqueles que se dizem homeopatas e de fato não são homeopatas. Mas aí né? tinha tempo, doutor, para atender, por exemplo? Pois é. Tempo, por exemplo, vamos supor, que não dá para você comparar uma Sim, sem dúvida. Você teria, vamos supor, você ficava 8 horas lá e tinha que fazer 8 consultas, como funcionava a isso? realidade é a seguinte, pelo atual modelo de saúde pública aplicado aqui no Brasil, a homeopatia ainda ela se torna inviável. Porque, vamos ser aqui francos, como é que um homeopata vai poder ficar 1 hora com uma pessoa num serviço público, certo? E depois num retorno mais 30 minutos ou mais 40 minutos. Então, por esse modelo atual, nós temos algumas restrições no funcionamento da homeopatia. Eu só queria fazer uma defesa aqui, como o Dr. Ricardo, o Uriel falaram, lógico que a gente sabe que existem bons e maus profissionais em qualquer área, mas realmente é difícil. Eu fiz mestrado ali na Metodista e tinha que fazer 180 horas de estágio, né? Então imagina eu pegar 18 dias da minha clínica, além das aulas que eu já fazia, e ir lá fazer, né? No primeiro dia eu cheguei lá, das 8 às 17 horas, Uriel, tinha 72 cães para atender, e gatos e papagaios e tal, para 2 médicos. Então, você imagina, se eu atender o cachorro em 1 hora cada um, eu vou atender, se eu ficar direto tomando suquinho, eu vou atender 11 pacientes. A minha colega estava do lado 11, são 22. Tem 50 para me bater lá fora. Tem 50 para me bater, não é para brincar contigo, é 50 para me bater lá fora, né? Então, o que acontece? Você tem que dar um torque. Então, às vezes, o cara chega lá, eu só quero uma receitinha de gardenal, meu cachorro já trata de epilepsia há 3 anos e tal. Fala, faz um exame de sangue para ver como é que está a dose de fenobarbital, para ser... Ah, doutor, mas ninguém me falou sobre isso. Então, eu estou te receitando para você fazer essa dosagem aqui, mas vou te dar a receita. Então, esse você atendeu em 5 minutos. Né? Realmente é muito distante do atendimento numa clínica particular, onde você chega lá, tem 3, 4 no memorário, você liga, ó, isso aqui eu vou demorar, então vão tocando vocês aí e tal. Aí chega um com um cortezinho, é uma sutura, chega outro lá que requer um atendimento mais demorado, né? Mas realmente, a gente culpa muito os médicos, né, nessa questão, nós não, mas realmente, como o doutor Ricardo falou, o sistema já está errado, porque se o médico ele fica lá 8 horas, ele não atender, não tiver produção, o próprio cliente reclama também. Sim. Aquele cara que esperou lá 1 hora, que vai esperar 5, o cara quer bater no médico também, na enfermeira. Então, é muito difícil para o médico essa questão, né? E complementando, eu queria perguntar se o médico homeopata, que é um clínico geral, ele tem que estudar muito a parte da psiquiatria, né? Porque você falou que os adultos vão muito com pânico, bipolar, ansiedade. Então, realmente obrigatório uma consulta de psiquiatra, uma consulta demorada, né? Eu diria o seguinte, o Filete, ele tem que entender sim de psiquiatria, de neurologia, de pediatria, de dermatologia, de tudo, porque é um clínico geral, assim como todo médico alopata deveria entender um pouquinho de tudo, inclusive da homeopatia, que é uma especialidade médica. Estudou tudo, né? Na verdade, exatamente. Ele estuda tudo, né? Mas... Agora, o principal, no caso eu diria o seguinte, não é exatamente estudar a psiquiatria, mas ser humano. O médico tem que ser humano, ele tem que se colocar no lugar daquele paciente.
Ele tem que colocar ali o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Qual é a conduta que aquele médico faria com o seu próprio filho ou com a sua esposa? Será que seria a mesma que ele está fazendo com aquele paciente? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, aí sim, a gente vai ter uma atitude muito mais coerente, muito mais fraterna, muito mais humana e muito mais próximo daquilo que a gente chama da medicina ideal, né? Então, é importante que o médico haja de uma maneira coerente, né? Não faça aos outros aquilo que não queres que faças a ti. Esse é a máxima que nos norteia entre o bem e o mal, entre uma conduta ética ou não, né? E à medida que a gente aplica esse ensinamento na nossa vida, a gente vai fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Ione, pois não, para a gente fechar aqui essa edição no painel regional. Só para finalizar, um questionamento sobre o valor dos medicamentos homeopáticos. Há muita diferença dos tradicionais? Quanto em média custa? A homeopatia, ela não dá lucro. A farmácia que se dedica inteiramente à homeopatia geralmente tem dificuldades, certo? Ela não dá lucro para ninguém. O único que realmente se beneficia com a homeopatia é o paciente. Porque o remédio homeopático é extremamente barato. E com uma matéria-prima aqui eu posso fazer milhares e milhares e milhares de medicações homeopáticas. Uriel, pois não, você quer encerrar rapidamente? Eu só queria reclamar porque esse programa não pode durar só com um homeopata apenas 1 hora. Tem que durar 1h30, né? Com certeza. Infelizmente temos imitações da nossa grade, né? Mas vamos pensar a respeito sobre isso. Meu caro doutor Ricardo, prazer receber aqui, Ricardo Jaruch, médico especialista em homeopatia. Espero recebê-lo aqui, espero que volte em outras oportunidades. Parabéns, obrrio, viu? Muito obrigado, eu que agradeço esse convite e essa oportunidade importantíssimo da gente esclarecer questões como essas aqui. E estou à disposição. Obrigado, Ricardo Jaruch. Obrigado mais uma vez ao nosso Uriel Vilas Boas, também ao Eduardo Filete, a nossa Ione Furukawa, a você que nos acompanhou. Estamos sempre juntos de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, com o painel regional, reprise às 8 da noite. E nos finais de semana, sábado, 3 da tarde, domingos, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.